aí mais uma vez com você para a gente tirar aquelas dúvidas, né? Fazer aqueles exercícios para que a gente consiga um andamento razoável aí das aulas, certo? Na última aula nós falamos sobre as derivadas parciais, né? E aí já começamos a trabalhar com derivadas parciais em relação a duas letras, né? E falei para vocês que o procedimento para mais letras, né, para mais variáveis, que ele permanecia o mesmo. Então, x, y, você faz em x, faz em y, beleza, morreu. Se tiver um z na história, você faz em x, faz em y, faz em z, faz em k, faz em quantas letras tiverem, né? Então, se você tem duas letras, duas parciais. Se tiver três letras, três parciais e assim sucessivamente. Beleza? E aí, a ideia, né, é não se prolongar muito na teoria e fazer mais exercícios, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar alguns exercícios desses aqui para fazer, tá? Então, por exemplo, a gente vai... Deixa eu só criar um espaço aqui que eu dei uma vacilada. Vamos deixar um espaço maneiro em branco aqui pra gente, certo? E aí vamos pegar logo os exercícios, e aí eu vou tentar pegar algo, vamos botar assim, mesclado, né? Nós já fizemos alguns, então vou tentar mesclar as categorias dos exercícios, pelo menos, né? Para que você tenha exemplos variados das coisas. Então vamos lá. Primeiro exemplo aí que a gente vai fazer vamos pegar aqui o exemplo da letra número 4. Certo? Vamos fazer a derivada de raiz de x, y, z, derivada parcial, beleza? Então vamos lá. Fazendo essa derivadazinha parcial, como é que fica, né? Então vamos lá. Vai ficar número 4. Eu quero saber, né, a derivada parcial de x, y, z. Então passei de duas variáveis, né? Da raiz de x, y, z. Beleza. Se eu vou fazer parcialmente, eu preciso fazer a derivada em relação a x, a derivada em relação a y e a derivada em relação a z, em relação a cada uma delas, certo? Para fazer derivadas, como a gente tem uma raiz envolvida, a gente sabe que quando tem raiz envolvida fica difícil de trabalhar, né? A gente prefere sempre trabalhar de que forma, né? Criando um expoente, fazendo a transposição da raiz para o expoente, porque a gente sabe trabalhar melhor aqui do que aqui, tá? Então vamos pensar em x. Como é que eu derivo isso aqui em relação a x, né? A gente tem um expoente, tem algo externo, né? Então a gente tem uma estrutura externa e tem elementos lá dentro. Então vamos fazer a derivada da composição. Primeiro eu derivo a parte externa, então vou derivar esse meio. Quando eu derivo o meio vem para frente, concorda comigo? Aquele peteleco que vem para cá para frente. E esse cara vai perder um de expoente, não é isso? Então, quando é a derivada de x ao cubo, o que você faz? Você desce o 3 e o x perde 1. Então, ele era 3, perdeu 1, ficou com 2. Aqui o meio vai perder 1. E aí ele vai ficar menos meio, ou seja, xyz elevado a menos meio. Show? Isso é a derivada do expoente. Concorda comigo? Derivei só o expoente. Agora eu tenho que derivar a parte interna. Eu tenho que derivar quem está aqui dentro. Só que eu tenho que derivar quem está aqui dentro em relação a quem? A x. Então, x, y, z, se eu derivo em relação a x, como é uma multiplicação, a derivada de x é 1, certo? Y e z, em relação ao x que eu estou derivando, são constantes. Lembra o nosso papo da aula passada? Então, se y e z são constantes e está multiplicando, mantém paradinha. Então, a derivada da parte interna vai dar y, z, porque a derivada de x, né, dá 1. Então, 1 vezes y, z. Arrumando a casa, você poderia escrever assim. Vê se você concorda comigo. YZ vezes 1. Esse negativo faz o expoente, né? Faz o teu termo descer. Então, desce. Tá?
E o 2 já estava embaixo, permaneceu. Então a derivada em relação a x é isso aqui. Beleza? Em relação a y, se você vê a estrutura, ela é bem ajustada, né? Ela é bem homogênea em relação a x, y, z. Elas são iguais, né? Se aqui tivesse um 2, né, para diferenciar, se aqui tivesse um 3, aí você teria que pensar melhor nessa derivada. Mas como ela é homogênea, os expoentes são iguais, essa derivada vai ser quase igual, né? Vai ser meio, ó, veio para frente. A estrutura perdeu 1 grau, então vai ficar menos meio. A única diferença vai ser a derivada interna, que a derivada interna agora é em relação a y. Se é em relação a y, derivando isso aqui em relação a y, vai ficar xz. Então, né, a diferença da derivada de cima para de baixo é apenas, né, a ideia... Eita, saiu ruim, né? É apenas o numerador, né? Porque a parte de baixo permanece a mesma. E assim sucessivamente, por analogia, né? A gente já pode botar direto, que aqui, né? Já poderia botar tudo diretão, tá? Estou aqui só repetindo. A derivada é agora em relação a z é xy. E aí, xy, 2 raiz de xyz. Beleza, pessoal? É isso. Moleza, né? Então, se aumentar a quantidade de variáveis, não tem problema nenhum. Você pode continuar fazendo normal. Beleza? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Mais um exemplo aí diferenciado. Vamos pegar aqui mais um exemplo diferenciado. Vamos pegar esse ln, né? Os outros são mais simples, né? Ó, deriva o expoente, deriva a par de dentro. Esse aqui nem muita coisa tem para analisar, tá? Vou pegar uns mais melhorados um pouco. Vamos fazer aqui a do ln, por exemplo. Ele tem ln 3x². Então, vamos lá. Então, ó. Epa. Não é isso. Esse agora vai. F de x, y, z. De... Não, ainda tem um T, né? Ainda tem mais uma letrinha. Tem um T aqui. De ln 3x² mais 5y² menos 2. Está bem pequenininho aqui para mim, eu estou tentando enxergar para não precisar ficar trocando de tela toda hora. Se eu não me engano é isso, tá? Então vamos lá, vamos fazer a derivada parcial desse cara. Primeiro eu vou fazer em x, por exemplo, tá? Então olhando para a estrutura eu também tenho uma composição. Eu tenho um ln primeiro, depois eu tenho a estrutura interna. Show de bola? Então primeiro vamos à derivada do ln. Como é que é a derivada do ln, né? É 1 sobre o termo que está lá dentro do ln, 1 sobre x. Só que o nosso x agora é esse bagulhão todo, né? É o que está dentro do ln. Então vai ficar 1 sobre aquele pequeno termo menos 2t³. Isso é a derivada do ln. O ln eu já fiz. A derivada da função, ela não depende de x, y, z, t, né? De primeira ordem, ela não depende, né? Então, beleza. Vezes, né? Agora a gente vai fazer a derivada interna em relação a x. Em relação a x, esse cara aqui, ó, ele consegue derivar. É 6x. Quando vem para cá, a derivada de x, como não tem x aqui, é constante. Então, a derivada da constante é zero, a derivada da constante é zero. Então, na verdade, aqui a gente fica com 6x sobre 3x² mais 5y² menos 2t³. Beleza? Então, fizemos aí em relação a x a derivada. Em relação a y, tem y lá dentro, não tem? Tem. Então vai apenas. Isso aqui não é constante, né? O ln não é constante em relação a y, tá? Então vamos lá. Derivada de ln a gente já sabe. Tá aqui. Beleza?
E agora vamos à derivada do y. Ó. Aqui, como está somando, x constante 0, t, somando ou subtraindo, tá, pessoal? Foi até uma dúvida de uma colega nossa se a subtração também valia a mesma regra. É, que nem no cálculo 1, vale a mesma regra. Então, constante 0, derivada em relação a y, 10y. Resposta final, 10y sobre 3x², 5y² menos 2t cubo. Tá? Esse pequeno trambolho, né? Em relação a z, repara, tem z na jogada? Não tem z, pessoal. Então isso aqui é um bloco constante. Pô, mas tem letra pra caraca, Rafael. Tem um monte de termo e tal, mas não tem a letra que você está querendo fazer a derivação parcial. Ou seja, vai dar zero isso aqui, né? Ah, Rafael, eu quero fazer a derivada do ln. Se não tem o z, não era nem para fazer, mas vamos supor que você queira fazer, né? Você ficaria com 1 sobre aquilo ali. E aí quando for fazer a derivada interna, em relação a z, como não tem o z, 0, 0, 0. Vai multiplicar esse bloco por 0, então 0. Por quê? Não tem configurado a letra que você quer. Então, se não tem configurado a letra que você quer, a derivada é 0. Beleza? E por último, a derivada parcial em relação a t. Acho que vocês já entenderam a regra. Então, tem t na jogada. Faz a derivada do ln, que não vai mudar para nenhuma delas, né? Porque o ln é uma função ali única, né? Então, esse primeiro bloco, a derivada do ln é igual para geral. Né? Tirando para esse aqui que poderia já nem fazer, tá? Mas a gente já mostrou que mesmo fazendo dá ruim. Agora, fazendo em relação a t, esse é 0, a gente fica só com menos 6t, aí perde 1, né? Ao quadrado. Aqui, né? Quando ele perdeu 1, ficou 1 mesmo. Beleza? E esse aqui quadrado, quando perdeu, né, ficou com 1. Então os dois aqui ficaram com 1. Esse aqui não, vai ficar com 2, né, porque tinha 3. Então a resposta final é isso aqui. Beleza? Tranquilo? Derivada parcialzinha aí. Espero que você tenha entendido. Daqui a pouco a gente vai para mais exemplos, tá bom? Tamo junto, qualquer dúvida lá no Classroom. Abraço.